Lucas estava no topo. Empresário bem-sucedido, sua vida parecia ser o que todos almejavam. As reuniões eram marcadas por aplausos e promessas de novos contratos milionários. Ele tinha o respeito de seus colegas, mas o poder o havia afastado daquilo que mais importava. Sofia, sua esposa, e Daniel, seu filho, já não faziam parte de sua rotina. A vida familiar havia sido relegada a um segundo plano, algo para ser resolvido mais tarde. Naquele momento, o foco era o lucro. Voltando para casa após uma festa de negócios, Lucas dirigia pela rodovia escura. Seus pensamentos estavam perdidos em mais um grande projeto que, segundo ele, garantiria ainda mais estabilidade. O carro seguia rápido, cortando o vento, até que um instante de distração mudou tudo. Um farol apareceu no retrovisor, e antes que pudesse reagir, o impacto. Tudo virou um borrão de metal e dor. O silêncio tomou conta, interrompido apenas pelo som de sirenes ao longe. Acordou no hospital, cercado pelo cheiro forte de desinfetante. Tentou abrir os olhos, mas tudo que via era escuridão. A confusão foi substituída pelo pânico quando os médicos confirmaram o que ele temia. A cegueira era permanente. Naquele momento, Lucas sentiu sua vida, cuidadosamente construída em torno de sucesso e poder, desmoronar de uma só vez. Não havia mais controle, apenas o vazio que agora o envolvia por completo. A notícia se espalhou rápido. Seus sócios e colegas enviaram mensagens formais de apoio, mas todos sabiam o que viria a seguir. Lucas seria afastado de sua própria empresa. O destino cruel para alguém que sempre controlou tudo. A frieza do ambiente corporativo o atingiu com força. Sua esposa, Sofia, não soube como lidar com a nova realidade, e o distanciamento entre eles aumentou. O silêncio em casa era tão pesado quanto a escuridão que ele agora conhecia intimamente. Lucas passava horas sentado em seu escritório, imerso em pensamentos que não paravam de girar. O que seria de sua vida agora? Os negócios estavam fora de controle, e ele sabia que, sem sua liderança, tudo desmoronaria. Mas o que mais o atormentava era a percepção de que, mesmo com a visão intacta, ele havia se tornado cego para o que realmente importava. Agora, no meio de um vazio, as escolhas que fez retornavam para assombrá-lo. Os dias passavam lentamente. Cada passo na casa era incerto, cada voz ao seu redor parecia distante. A relação com Sofia esfriava cada vez mais, e Daniel, seu filho, parecia evitar qualquer contato. Lucas estava preso em sua própria mente, em uma escuridão que ia além da física. Ele se tornará um estranho para sua própria família. O homem que tinha o mundo em suas mãos agora mal podia segurar sua própria vida. Na solidão de sua cegueira, Lucas começou a refletir sobre as decisões que o trouxeram até ali. Ele se perguntou como alguém que tinha tudo poderia acabar tão vazio. O acidente não apenas roubou sua visão, revelou a fragilidade de uma vida construída em torno de aparências. Ele precisava de algo mais, mas não sabia como encontrar. Afinal, o que restava além da escuridão? Os primeiros dias após o acidente foram marcados por um misto de negação e raiva. Lucas, acostumado a ser independente e controlador, se via agora à mercê de algo que jamais poderia dominar, sua própria limitação. Ele recusava qualquer ajuda, acreditando que em breve recuperaria a visão, como se tudo fosse apenas uma fase temporária. Mas, à medida que os dias se tornavam semanas, a realidade começou a se infiltrar, implacável. Cada canto da casa parecia um obstáculo. Movimentar-se tornou-se uma luta constante. Lucas tropeçava, derrubava objetos e, por vezes, se machucava em móveis que conhecia tão bem. Sofia tentava ajudar, mas a frustração do marido logo a afastava. Ela não sabia mais como lidar com aquela situação, com o homem que ela já não reconhecia. Eles viviam em silêncios dolorosos, preenchidos apenas pelos sons de uma vida que continuava a acontecer ao redor de Lucas, mas sem ele. Daniel, seu filho, era ainda mais distante. O adolescente, que antes já tinha suas próprias questões com o pai sempre ausente, agora parecia ainda mais ressentido. Lucas se perguntava, nas raras conversas com Sofia, se ainda havia como recuperar o vínculo que, agora, parecia completamente perdido. O filho que ele pouco conhecia agora era um estranho, um reflexo da negligência acumulada ao longo dos anos. Sentado no escritório,
onde passava grande parte de seus dias, Lucas escutava os ecos do passado. Ele lembrava-se das reuniões, das conversas de negócios, das metas e conquistas. Todas aquelas coisas que, em sua mente, pareciam significar tudo. Mas agora, na escuridão, nada daquilo tinha o mesmo valor. As paredes daquele espaço, que antes representavam poder, agora eram sua prisão. Sua empresa estava nas mãos de outros, seu lugar de comando usurpado por circunstâncias que ele não podia controlar. O telefone tocava esporadicamente, mas as ligações eram cada vez mais frias e distantes. Os colegas de trabalho que antes o reverenciavam agora o tratavam com uma formalidade calculada. Sabiam que ele não era mais o líder de antes. Com o tempo, as ligações foram ficando mais raras, até pararem completamente. Lucas estava só, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. A dor de perder a visão era apenas uma parte da história. O verdadeiro sofrimento vinha do isolamento. Com o passar do tempo, ele percebeu que não estava apenas cego fisicamente. Ele começava a se lembrar de momentos em que poderia ter agido de forma diferente. De discussões com Sofia que ele ignorara, de promessas que fizera Daniel e jamais cumprirá. A cegueira física apenas destacava aquilo que ele se recusava a ver quando ainda tinha visão. Uma tarde, cansado de lutar contra o que não podia mudar, Lucas cedeu ao desespero. Ele se trancou no quarto e começou a revirar memórias antigas, fitas de áudio gravadas para si mesmo em momentos de triunfos e marcos importantes. Mas ao ouvir aquelas vozes otimistas do passado, algo que antes parecia sucesso soava agora vazio, sem alma. O eco das suas próprias palavras o encheu de uma amargura que ele jamais havia sentido. Lucas afundava cada vez mais na escuridão interna, onde os pensamentos o consumiam. Não havia mais planos, mais sonhos, mais vida. O que restava para um homem que, sem poder, riqueza e controle, parecia não ter nada? Ele começava a questionar se algum dia entenderia o que realmente era importante. Mas, ao fundo dessa escuridão, algo inesperado começaria a emergir. Lucas não esperava visitas naquela tarde cinzenta. Quando a campainha tocou, ele hesitou antes de se levantar, se apoiando nas paredes como vinha fazendo desde o acidente. No entanto, ao abrir a porta, ele foi surpreendido por uma voz que não ouvia há muito tempo. Era Beatriz, uma amiga de infância que ele não via há mais de 2 décadas. O som de sua voz o transportou para memórias distantes, de uma época em que a vida era simples, e ele era apenas um garoto cheio de sonhos. Beatriz entrou na casa com passos cuidadosos, sentindo o peso do ambiente denso. Ela também era cega, mas sua postura tranquila e segura contrastava profundamente com o caos interno de Lucas. Eles se sentaram na sala em silêncio por alguns momentos, até que Lucas, ainda perplexo, finalmente quebrou o gelo. "Como você me encontrou?" ele perguntou, sem esconder a surpresa. Beatriz riu suavemente e respondeu: "Você pode perder a visão, Lucas, mas não as conexões que formou ao longo da vida. Eu soube do seu acidente e achei que você poderia usar uma amiga." A visita inesperada de Beatriz foi um choque para Lucas. Ela também havia perdido a visão, mas sua serenidade o deixava desconcertado. Como ela conseguia manter-se tão tranquila, tão completa? Lucas mal podia entender como alguém poderia viver assim, sem a habilidade de enxergar, e ainda assim ser tão forte. Ele questionava como ela havia conseguido superar algo que o estava destruindo por dentro. Beatriz, no entanto, parecia não se impressionar com suas indagações. Para ela, a cegueira era uma parte da vida, não um fim. Com paciência, ela começou a contar sua história. Beatriz havia perdido a visão aos 17 anos, em um acidente que quase a deixou sem esperança. Mas, ao invés de se entregar à dor, ela encontrou forças em sua nova realidade. Aprendeu a viver na escuridão de uma forma que Lucas não podia sequer imaginar. A cada palavra, Lucas sentia uma mistura de curiosidade e resistência. Parte dele queria acreditar que era possível, mas outra parte ainda estava presa em sua própria dor, em sua incapacidade de aceitar o que havia acontecido. Nos dias que se seguiram, Beatriz continuou a visitá-lo. Ela trazia consigo um ar de calma e compreensão, nunca forçando Lucas a falar sobre o que não queria, mas oferecendo pequenos conselhos e histórias que plantavam sementes em sua mente. Em uma dessas visitas, ela o desafiou.
Você está se apegando ao que perdeu, mas não percebe o que ainda pode ganhar. A cegueira não define quem você é, Lucas. Você ainda é você. Essas palavras ressoaram em sua mente por dias, provocando reflexões que ele não estava preparado para confrontar. A princípio, Lucas se recusava a aceitar sua nova realidade. Beatriz o irritava com sua paciência e sua capacidade de ver luz onde ele só enxergava escuridão. Como ela podia dizer que ele ainda era o mesmo? Tudo em sua vida havia mudado. Mas, aos poucos, ele começou a perceber que, talvez, a mudança não estivesse apenas fora de si, mas dentro. A cegueira física havia revelado outra cegueira, mais profunda, a cegueira emocional que ele cultivava por anos. Beatriz o desafiou a sair de sua zona de conforto. Você precisa aprender a navegar pela sua própria vida de novo, disse ela, segurando sua mão de forma firme, mas suave. Ela lhe ensinou pequenos truques para se movimentar pela casa, para reconhecer sons e sentir os ambientes de forma diferente. Cada pequeno avanço parecia uma vitória. Lucas ainda sentia frustração, mas agora havia um vislumbre de algo mais. Algo que ele não conseguia nomear, mas que parecia uma centelha de esperança. A presença de Beatriz o fazia questionar se era realmente o fim. Talvez, havia mais para ele além dessa escuridão. Com o tempo, ele percebeu que havia aceitado a cegueira como uma prisão, quando na verdade ela era uma nova forma de enxergar o mundo. Mas essa percepção ainda era sutil. Lucas sabia que, para sair daquele abismo emocional, ele precisaria confrontar não apenas sua condição física, mas os fantasmas que ele havia ignorado por tanto tempo. Em uma das últimas visitas de Beatriz, ela o levou até o quintal da casa, onde o som dos pássaros e do vento nas árvores parecia mais nítido do que nunca. Você precisa se permitir sentir novamente, Lucas, disse ela, sua voz suave, mas firme. Seja na luz ou na escuridão, o que importa é o que você decide fazer com o que tem. A vida ainda está aí. E você? O desafio de Beatriz ecoava em sua mente enquanto ele começava a enfrentar seus medos. Lucas não estava mais afundando. Ele estava começando a nadar, ainda que de forma hesitante, em direção à superfície. Com o passar das semanas, os ensinamentos de Beatriz começaram a surtir efeito. Lucas, relutante no início, passou a aceitar sua nova realidade, mesmo que ainda fosse doloroso. Ele reaprendeu a andar por sua própria casa, memorizando os espaços, contando os passos entre os cômodos. Cada pequeno avanço era uma vitória pessoal, mas também revelava o quão longe ele estava de se sentir verdadeiramente em controle de sua vida novamente. Sofia observava suas tentativas de se adaptar com um misto de preocupação e esperança, mas o distanciamento entre eles continuava evidente. Lucas sabia que, se quisesse realmente se reconstruir, precisaria consertar não apenas sua relação com sua própria vida, mas também com sua família. Ele e Sofia já não eram os mesmos. Ela havia suportado anos de ausência emocional, e agora, com a cegueira de Lucas, o peso das expectativas não ditas se acumulava entre eles. Ela o apoiava de forma prática, mas havia algo quebrado em sua conexão, algo que não poderia ser consertado apenas com gestos. Era preciso mais, algo que Lucas não sabia como oferecer. A relação com seu filho, Daniel, era ainda mais delicada. O garoto evitava conversar com o pai, passando a maior parte do tempo fora de casa ou trancado no quarto. A ausência de diálogos entre eles era dolorosa, especialmente agora que Lucas tentava reconstruir os laços familiares que negligenciou durante tantos anos. Ele se perguntava se havia perdido seu filho para sempre. Como um pai que mal conhecia o próprio filho poderia reconquistá-lo? Lucas começou a entender que sua cegueira física era apenas parte do problema. Ele estava cego para o que realmente importava muito antes do acidente. Em uma noite particularmente silenciosa, Lucas tentou iniciar uma conversa com Daniel. Sentado na sala, ele ouviu os passos do filho descendo as escadas. Daniel, podemos conversar, disse ele, com a voz hesitante. Daniel parou por um momento, mas o silêncio que se seguiu foi esmagador. O som dos passos continuou em direção à porta, e logo ele estava fora de casa novamente. Lucas sentiu um peso esmagador sobre si, como se o fracasso fosse absoluto. Ele se perguntou se havia tempo para reconstruir essa ponte ou se já estava desmoronada há muito tempo. Além dos problemas familiares,
Lucas também precisava lidar com os negócios. Sua empresa estava à beira do colapso. Sem sua liderança, os sócios e executivos tomaram decisões que ele não concordava. Ele sabia que, sem uma intervenção, perderia tudo o que havia construído, mas se sentia impotente, isolado de um mundo que ele próprio ajudara a criar. Sua incapacidade de enxergar parecia uma metáfora cruel para a falta de controle que agora dominava todos os aspectos de sua vida. Determinou-se a retomar o controle de sua empresa, de sua vida. Com a ajuda de Roberto, seu antigo amigo e braço direito na empresa, Lucas começou a fazer chamadas e a organizar suas ideias. Ele confiava em Roberto para ser seus olhos no mundo dos negócios. Porém, conforme os relatórios vinham, ele percebia que algo estava errado. Documentos não faziam sentido, fundos desapareciam, e tudo apontava para alguém infiltrado no coração da companhia. Lucas suspeitava que a traição vinha de dentro, mas não conseguia apontar um culpado. O mistério corroía por dentro, enquanto ele tentava conciliar a crescente desconfiança no trabalho com a lenta reconstrução de sua vida pessoal. A desconfiança e a incerteza apenas aumentavam sua frustração. Ele estava começando a ver que, embora estivesse tentando avançar, o mundo ao seu redor não estava colaborando. Enquanto isso, Beatriz continuava sendo seu apoio silencioso. Em suas visitas, ela o incentivava a continuar sua jornada de autodescoberta, lembrando de que a escuridão física não precisava definir quem ele era. Você está no meio da tempestade, Lucas, mas não pode esquecer que ela vai passar. Só precisa continuar andando, mesmo que não veja o caminho com clareza. Suas palavras eram como uma âncora, algo para o qual Lucas podia se agarrar quando tudo parecia estar desmoronando. O desafio de reconstruir a vida familiar e retomar o controle da empresa era esmagador, mas Lucas não estava mais disposto a desistir. Ele sabia que, para vencer, precisaria enfrentar os demônios internos que o aprisionavam. A cegueira havia revelado suas falhas mais profundas, e agora, mais do que nunca, ele estava determinado a se reerguer. Mas, ao mesmo tempo, o mistério em torno da sabotagem de sua empresa se tornava cada vez mais preocupante, lançando uma sombra sobre seus esforços. O que ele ainda não sabia era que o maior golpe viria de onde ele menos esperava. O traidor estava mais perto do que ele poderia imaginar, e a revelação dessa verdade seria um ponto de virada devastador em sua jornada. Lucas estava determinado a desvendar o que estava acontecendo com sua empresa. As informações que Roberto trazia eram cada vez mais perturbadoras. Movimentos de dinheiro suspeitos, contratos desfavoráveis e decisões arriscadas haviam levado a empresa para um caminho de declínio. Mas o mais assustador era o fato de que tudo parecia estar acontecendo nas sombras, como se alguém estivesse deliberadamente sabotando seus esforços para manter o controle. Uma tarde, enquanto Beatriz o visitava, Lucas compartilhou suas preocupações. Algo não está certo, Bia. Alguém está jogando contra mim, e eu preciso descobrir quem é, disse ele, com a voz cheia de frustração. Beatriz, sempre calma e ponderada, o aconselhou a manter a cabeça fria. Você está certo de que é sabotagem? Talvez seja apenas o caos natural que vem com a sua ausência, sugeriu ela. Mas Lucas sabia que havia mais. Sentia isso em seus ossos. Os detalhes não se encaixavam, e as decisões eram tão ruins que só podiam ser intencionais. Decidido a ir mais fundo, Lucas pediu a Roberto que revisasse documentos antigos e recentes, procurando por algo que indicasse uma traição. Eles passaram horas em chamadas, tentando montar o quebra-cabeça. A cada nova peça, o quadro ficava mais confuso, até que finalmente algo chamou a atenção de Lucas. Um contrato assinado meses antes de seu acidente, que ele jamais se lembrava de ter aprovado. O contrato envolvia uma grande soma de dinheiro e uma parceria com uma empresa obscura, que Lucas mal conhecia. Roberto também ficou intrigado. Isso não bate, Lucas. Você nunca teria aprovado um acordo desses. A empresa não tem histórico, e os termos são absurdos. Alguém falsificou isso. A suspeita se tornava uma certeza. Lucas estava sendo traído, e o golpe já havia começado antes mesmo de seu acidente. Mas quem estaria por trás disso? E por quê? O círculo de pessoas em quem ele confiava era pequeno, e pensar que alguém próximo poderia estar por trás de tudo era perturbador. Com essa nova pista,
Lucas começou a reavaliar suas relações mais próximas. Ele sabia que Sofia estava distante, mas não conseguia acreditar que ela estivesse envolvida. Daniel, ainda adolescente, não tinha envolvimento direto com a empresa. Roberto, seu braço direito, era a pessoa em quem mais confiava. No entanto, essa confiança agora começava a se abalar. E sua irmã, Mariana? Eles haviam se afastado ao longo dos anos, mas nada indicava que ela teria motivos para prejudicá-lo. Ainda assim, Lucas sabia que teria que investigar mais a fundo. Enquanto isso, a relação com Sofia continuava a se deteriorar. As conversas, quando aconteciam, eram tensas e superficiais. Ela parecia distante, quase fria, como se tivesse perdido a fé em qualquer tentativa de reconciliação. Lucas tentou confrontá-la uma noite, buscando respostas. O que aconteceu com a gente, Sofia? Por que parece que você não está mais aqui comigo? Perguntou ele, a voz embargada pela frustração. Sofia hesitou, e então, sem olhar para ele, respondeu: talvez eu tenha ficado cansada de tentar te alcançar, Lucas. Cansada de viver à sombra do seu mundo de negócios. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas por dias. Ele sabia que sua obsessão pelo trabalho havia afastado Sofia, mas será que isso teria levado a algo mais? Será que ela estaria envolvida na sabotagem? A dúvida o corroía, mas ele não conseguia confrontá-la diretamente sobre isso. Sofia parecia ter se tornado uma estranha, e Lucas, perdido na escuridão, não sabia em quem confiar. Era curta, mas devastadora. O acidente não foi um erro. Quem você acha que pode confiar está mais perto do que imagina. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. O acidente não tinha sido uma coincidência. Alguém havia orquestrado aquilo, e agora ele estava ainda mais perto da verdade. Desesperado por respostas, Lucas convocou uma reunião com Roberto. Eles revisaram os documentos mais uma vez, e dessa vez, algo chamou ainda mais atenção. Uma transferência de uma grande soma de dinheiro, feita diretamente para a conta de um membro da família. Lucas parou de respirar por um instante. A conta pertencia à sua irmã, Mariana. O golpe estava mais próximo do que ele jamais imaginaria. Mariana, sua irmã distante, sempre fora reservada. Eles se afastaram ao longo dos anos, e Lucas, focado em sua própria vida e nos negócios, mal perceberam o impacto que suas decisões haviam tido sobre ela. Mas agora, tudo começava a se encaixar. Mariana não apenas tinha motivos para se ressentir dele, mas também tinha os meios para destruir sua vida. O acidente, a sabotagem, tudo apontava para ela. Lucas mal podia acreditar no que descobrira. Seu próprio sangue o havia traído. O choque o deixou paralisado por um momento. A pergunta que martelava em sua mente era: por quê? O que ele havia feito para merecer tamanha vingança? Mariana, sempre tão distante, nunca mostrará sinais de ressentimento, mas agora estava claro que havia um ódio profundo e enraizado que ele jamais notara. O próximo passo seria confrontá-la. Mas Lucas sabia que, antes de fazer isso, precisava entender completamente o que motivara sua irmã. As peças estavam começando a se encaixar, mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir. Lucas não dormiu naquela noite. A descoberta sobre Mariana o corroía por dentro, e a ideia de que sua própria irmã pudesse estar por trás de tudo aquilo deixava em choque. Ele revisitou memórias antigas, tentando encontrar qualquer sinal, qualquer indício de que Mariana guardava tanto rancor. Mas nada vinha à mente. Ela sempre fora uma figura distante, mas nunca hostil. Ainda assim, a transferência bancária era inegável, e o envolvimento dela parecia cada vez mais claro. Na manhã seguinte, Lucas decidiu que não poderia mais adiar o confronto. Ele pediu a Roberto que organizasse um encontro com Mariana. Quando ela chegou à sua casa, o clima era pesado. A tensão no ar era palpável, e, embora Lucas não pudesse vê-la, ele sentia a presença da irmã de uma maneira que jamais havia sentido antes. Havia algo diferente em sua postura, algo que o fez se preparar para o pior. Mariana, precisamos conversar, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Mariana hesitou por um momento antes de responder. Lucas, o que está acontecendo? Por que essa urgência toda? A voz dela estava calma, mas havia um tom de frieza que Lucas nunca havia notado.
Era como se ela estivesse se preparando para algo também, como se já soubesse o que viria a seguir. Lucas foi direto ao ponto. Eu sei o que você fez. Sei que o acidente não foi uma coincidência, e sei que você está sabotando a empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana não respondeu de imediato. Lucas ouvia apenas sua própria respiração e o bater acelerado de seu coração. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. Quando Mariana finalmente quebrou o silêncio, sua voz estava fria e controlada. Você sempre foi tão cego, Lucas. Mesmo antes de perder a visão, você nunca enxergou o que estava acontecendo ao seu redor. Nunca percebeu o que suas decisões fizeram comigo, com a nossa família. Aquelas palavras atingiram Lucas como um soco. Ele sabia que havia sido negligente em muitas coisas, mas jamais imaginou que isso teria consequências tão devastadoras. Eu sempre achei que você fosse distante, Mariana. Mas isso é mais do que ressentimento. Por que faria algo tão extremo? Mariana riu, mas não havia alegria em seu riso, apenas amargura. Você realmente não entende, não é? Desde que assumiu o controle da empresa, você me tirou tudo. Você pegou o que era nosso por direito e fez disso sua única prioridade. E o que eu recebi? Esquecimento. Você me tratou como se eu não existisse. A empresa era a única coisa que me restava da nossa família, e você simplesmente me apagou. Lucas ficou em silêncio, tentando processar aquelas palavras. Ele sabia que Mariana tinha razões para se sentir magoada, mas jamais imaginou que o ressentimento dela fosse tão profundo. Mas por que o acidente? Por que me destruir dessa forma? Perguntou ele, tentando entender o que poderia ter motivado sua própria irmã a orquestrar algo tão cruel. A resposta de Mariana foi ainda mais fria do que ele poderia imaginar. Eu não queria te matar, Lucas. Apenas queria que você sentisse o que é perder o controle. Queria que você soubesse o que é estar à mercê de alguém, assim como eu estive à mercê das suas decisões todos esses anos. O acidente era para ser apenas um alerta. Mas parece que as coisas saíram do controle. Lucas mal podia acreditar no que estava ouvindo. Sua irmã havia planejado tudo para dar-lhe uma lição, mas o resultado foi muito além do que ela esperava. Ele sentiu uma mistura de raiva e desespero, uma dor profunda por saber que alguém tão próximo o havia traído de maneira tão cruel. Você me destruiu, Mariana. Você destruiu minha vida, minha empresa. E por quê? Por vingança? Porque eu não te incluí nos negócios? Isso é insano. Mariana, no entanto, não recuou. Você destruiu minha vida primeiro, Lucas. Você me deixou de lado, me fez invisível. Não se trata apenas de dinheiro ou da empresa. Se trata de respeito, de ser vista como alguém que importa. Mas para você, eu nunca importei. Só agora, na sua escuridão, você finalmente está começando a entender o que eu senti por tanto tempo. A raiva de Lucas crescia, mas ele também sabia que havia verdade nas palavras dela. Ele havia negligenciado Mariana, assim como havia negligenciado Sofia e Daniel. Seu foco obsessivo no sucesso o cegara para as pessoas ao seu redor. Mas isso não justificava o que ela havia feito. Então, é isso? Você acha que me ferir dessa maneira vai te trazer o que você perdeu? Vai te fazer sentir melhor? Mariana suspirou. Não. Não faz. Mas eu já não podia voltar atrás. Uma vez que cruzei essa linha, não havia como desfazer. A sabotagem, o acidente, tudo saiu de controle, e agora estamos aqui, presos em um ciclo de dor que eu também não consigo quebrar. Lucas percebeu que sua irmã não era mais a pessoa que ele lembrava. O ressentimento a consumira de tal maneira que ela não conseguia mais distinguir certo de errado. Ela havia se transformado em alguém amargurada, disposta a destruir o que restava de sua família para se vingar de uma injustiça que, aos olhos dela, nunca fora reparada. O silêncio se instalou entre eles, e Lucas, pela primeira vez, sentiu a profundidade da tragédia que sua família havia se tornado. Ele sabia que não havia um caminho fácil para a redenção ou para a cura. Mariana havia cruzado um limite que talvez nunca pudesse ser perdoado, e ele teria que viver com essa realidade. Mas, naquele momento, Lucas fez uma escolha. Ele não deixaria o ódio consumi-lo, como havia consumido Mariana.
Eu não sei como, mas vou encontrar um caminho para superar isso. Talvez eu nunca te perdoe completamente, mas não vou deixar essa escuridão tomar conta de mim, Mariana. Já chega de destruição. Mariana ficou em silêncio, e pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu que sua vida estava, de alguma forma, em suas mãos novamente. Ele sabia que a jornada para a cura seria longa e cheia de obstáculos, mas estava decidido a não se perder como sua irmã havia se perdido. O confronto havia revelado a verdade, mas também lhe dera uma nova chance de seguir em frente. Após o confronto com Mariana, Lucas se viu diante de um dilema: expor sua irmã e destruir qualquer chance de reconciliação ou perdoá-la, rompendo o ciclo de ódio que os consumia. Ele sabia que denunciar Mariana significaria justiça, mas também significaria a perda definitiva da única família que restava. Perdoar não é fraqueza, Lucas. Pode ser a única forma de salvar a todos, inclusive você. Suas palavras ecoaram em Lucas, que sabia que o perdão seria tão libertador para ele quanto para Mariana. A visita de Daniel, seu filho, trouxe outro peso à decisão. Pai, você vai perdoar a tia? Ele perguntou. A simplicidade da pergunta o fez refletir. Lucas percebia que essa era também uma oportunidade de mostrar a Daniel a importância de seguir em frente, deixando para trás a mágoa. Após uma longa noite de reflexão, Lucas chamou Mariana para uma última conversa. Diante dela, com Sofia e Daniel presentes, ele escolheu o caminho do perdão. O que você fez não será esquecido, mas eu escolho não deixar isso nos destruir. Mariana, tomada pelo arrependimento, mal podia acreditar no perdão inesperado. Com o perdão dado, a vida de Lucas começou a se reconstruir, lentamente, mas com firmeza. A empresa, com a ajuda de Roberto, se reerguia. Lucas agora conduzia sob uma nova filosofia, mais consciente e atenta às relações humanas. A relação com Sofia também florescia novamente. Eles redescobriam o amor, agora mais maduros, conscientes do valor do tempo e da presença. Daniel, que antes via o pai como uma figura distante, começou a criar laços, sentindo que Lucas finalmente estava presente de verdade. Mariana, por sua vez, começou seu próprio caminho de redenção, afastada por um tempo, mas com a chance de um novo começo. Certo dia, Lucas, sentado na varanda de casa, ouvindo o vento e o oceano, sorriu ao perceber que, mesmo na escuridão, ele havia encontrado um novo horizonte, um horizonte onde a prosperidade era medida pelo amor e pela reconexão familiar.